Sintam-se verdadeiramente abraçados, não apenas por mim que vos falo, mas em especial pela espiritualidade amiga que nos assiste na noite de hoje com tanto amor e carinho. Temos alguns avisos de sempre sobre a necessidade de utilização do toalete do banheiro do lado direito da parte externa, celulares desligados de preferência ou silencioso. Se houver necessidade de atender, se recolhe um pouco, atende e retorna para continuar conosco. As tarefas da noite de hoje serão desenvolvidas por mim, que vos falo, sou Flávio, e na recepção nosso irmão Tony, na preparação de ambiente, nosso querido irmão Jailson, na prece inicial, a nossa querida Vicente, Fúvia, e logo após, logo em seguida, teremos mais uma vez conosco, auxiliando nas tarefas, nosso irmão Cristiano, que será o palestrante da noite de hoje. Fiquem à vontade, sintam-se verdadeiramente acolhidos e vamos dar início às nossas tarefas. Boa noite mais uma vez. A nossa leitura de preparação de ambiente é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que se te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações.
Boa noite. Boa noite. Fechemos os nossos olhos e visualizemos o Mestre Jesus nos inspirando o olhar para cima, para que possamos nós nessa noite compreender suas palavras de vida eterna e podermos caminhar em direção da porta estreita. E que a paz e a tranquilidade do Mestre Jesus possa habitar os nossos corações para podermos caminhar juntos ao Cristo. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre se faça presente no meio de nós e que possamos nesta noite refletir um pouco sobre este momento que nós estamos vivenciando, que é a festa carnavalesca. Nós vamos começar o início da noite meditando uma palavra de Paulo, que teve uma colega que partilhou esse ensinamento de Paulo e que é muito importante ele estar presente no meio de nós. Ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo está nos trazendo uma reflexão aí sobre o nosso livre-arbítrio. Eu poderia aqui dizer a vocês: olha, carnaval é pecado. Quem vai para o carnaval não tem salvação. Poderíamos até utilizar todo este repertório que já foi utilizado em várias reencarnações nossas, quando partilhávamos de outras denominações religiosas, e até nessa. Mas a doutrina espírita, como reveladora, ela vem nos demonstrar, para que nós decidamos com o nosso livre-arbítrio, se devemos vivenciar os excessos do carnaval. Porque nós precisamos entender uma coisa: o feriado do carnaval é bom, é legal, é lícito, se nós soubermos como vivenciarmos. Inicialmente eu quero fazer uma reflexãozinha pequena, mas que é interessante. Algumas pessoas se surpreenderam quando eu disse que haveria atividade no centro espírita. E aí eu pergunto a vocês: pode um pronto-socorro fechar as portas? Pode fechar as portas no carnaval? Bem assim são os nossos pontos religiosos em todo o Brasil. Não só as casas espíritas, como as igrejas católicas, evangélicas, todas não param as suas atividades no período carnavalesco. E são pontos de auxílio, porque aqui, enquanto estamos conversando sobre o Mestre, estamos nos harmonizando com equipes espirituais que estão montando pronto-socorro em todo o nosso Brasil. Porque o momento carnavalesco é um momento que nós vivemos, repetimos uma experiência milenar, onde decidimos que naqueles dias tudo é válido, tudo me é lícito, até aquilo que vai me fazer eu me arrepender por encarnações e encarnações. E aí nós precisamos entender qual é o problema do carnaval. O que é que ele pode trazer de consequência para o nosso espírito? Há esse problema? E aí vamos começar analisando biologicamente o que é que acontece no excesso do carnaval. Alguém aqui já teve uma experiência chamada ressaca? Alguém já teve essa experiência chamada ressaca? Que no outro dia você acorda perguntando se dá para sobreviver ainda? É uma coisa horrível. E aí você promete para si mesmo que não repetirá a dose até a próxima festa. E aí você acha de tomar outra porre e ficar de ressaca. Quando você está fazendo isso, quando você está ficando de ressaca, os efeitos da ressaca é o seu organismo tentando compensar, e aqui eu vou falar bem, de uma forma bem simples,
a presepada que você fez com ele. Porque a gente não se alimenta direito. A gente bebe uma quantidade de álcool que o organismo não consegue trabalhar de modo rápido. Aquilo faz com que os nossos sentidos se excitem de tal forma que nós muitas vezes perdemos a linha do raciocínio e cometemos alguns erros, que é melhor que nós não falemos, deixemos em silêncio. Aí agora você imagina, durante os 3 dias de carnaval, muitos de nós escolhemos por opção que eu estou liberado para tomar todas. Eu fiquei incrível vendo algumas fotos no Instagram das pessoas enchendo as malas do carro de cerveja. E lembro de um colega meu que ele dizia assim, que ele alugava com a turma uma casa de praia. E curiosamente, quando chegava no domingo à noite, já não tinha mais cerveja. Eles trocavam comida por cerveja. Imagina o excesso. Imagina o desequilíbrio. Imagina o que é que você está fazendo com o seu corpo. Ah, Cristiano, mas eu sou jovem. Mas você está, naquele momento, você está denegrindo o seu corpo, destruindo o seu corpo, prejudicando o seu corpo. E o seu corpo é uma ferramenta, é uma veste que você deve ter cuidado. Porque quando a gente começa a ler o livro Nosso Lar, quando André Luiz, primeiro diz assim, André Luiz foi um suicida inconsciente. Como a gente diz aqui no meio nordestino e aqui na prática, ele pegou água. Como é que a pessoa pode dizer que mas eu era médico, eu não cometi suicídio? Assim, ele só faltou dizer assim, o rapaz está mentindo. Eu não cometi isso. E aí um médico da espiritualidade que está atendendo ele vai dizer, olha, o senhor lembra daqueles alcoólicos que o senhor tomava, fazia mal nisso. O senhor lembra daquela alimentação desregrada, fazia mal nisso. Aquele sexo desenfreado causou isso. Daqui a pouco ele parou, porque eu imagino a cara da vergonha de André Luiz, que é a nossa cara de vergonha. Se a gente desencarnasse hoje e fosse olhar o que é que a gente fez de errado com o nosso corpo físico. Então, ao longo do carnaval, nós vemos isso. Um excesso de álcool, um excesso de uma euforia, muitas vezes alimentada por drogas, né? Porque a pessoa já não aguenta o pula-pula, aí alguém muito caridosamente vai oferecer alguma droga, né? Que é uma caridade, você está lá cansado, o outro vai, em vez de lhe oferecer um descanso, não, toma isso aqui, toma um Red Bull não sei com o que, toma, eu acho que é Red Bull com uísque, toma não sei o que, e aí você vai dar uma... Mas não é isso. Você está forçando o seu corpo físico a uma situação que ele não está pronto, que ele nem sequer precisa. Porque venhamos e convenhamos, é uma conta muito tola imaginar que 3 dias vale a felicidade de um ano. Mas a gente carrega muitas vezes esse sentimento que a minha vida vai se resumir no carnaval. Tem pessoas que têm coragem de dizer assim, não, eu estou malhando para o carnaval. Eu estou emagrecendo para o carnaval. Eu vou cancelar o namoro porque está chegando o carnaval. E a sua vida fica retida, presa a 3 dias de excessos. E claro que nós não somos espíritos tolos, somos espíritos inferiores e ignorantes. Mas não somos tolos. Aí inventamos que depois do carnaval a gente se purifica. Né? A gente não é tolo, a gente inventou essa história. Né? Por que não? Se a gente está vivendo ali, né? Mas e as consequências? Porque, gente, nós somos herdeiros de nós mesmos. As nossas ações, elas geram consequências para nós. Então vamos imaginar algumas consequências que podem ocorrer durante o período de carnaval, quando você faz a escolha. Porque é uma questão de escolha. Vocês escolheram essa noite estarem aqui.
Alguém veio aqui forçado? O momento é esse, tá? Alguém veio forçado? Ninguém veio. Você escolheu. Então foi uma escolha sua. Vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência. Então, se eu escolho ir para o carnaval, se eu escolho me embriagar, se eu escolho vivenciar desregradamente esses dias, vai ter uma consequência. E eu vou trazer essa consequência aqui em números, porque são chocantes. Enquanto a gente está conversando aqui, faz 16 minutos que começou a palestra, 2 mulheres foram estupradas no Brasil. No carnaval esse número aumenta. E muito. Mais de 50%. Aí você vai dizer, mas por quê? Muitos já possuem a tendência de quererem uma sexualidade a pulso. Você já viu aquela propaganda, não é não? Por que se fala não é não? É do assédio. Né? E no carnaval esse assédio é muito maior. Então muitas pessoas acabam causando, né, esse processo, praticando um abuso sexual, que vai gerar uma consequência imediata no campo legislativo, no campo da punição, no campo do direito, mas uma consequência espiritual, porque você vai ter que reparar este erro. Você lesou uma pessoa. Então, isso tem uma consequência. Mais números. Os acidentes de trânsito aumentam muito mais de 20% no período carnavalesco. Por que será que existe esse aumento? Será que é porque a gente toma umas e outras e pega um carro achando que é o Batman nos filmes e sai a toda velocidade? Quantas pessoas aqui, se eu perguntar a vocês com certeza conhecem alguém que sofreu um acidente no carnaval? E não é nem que a pessoa estava dirigindo. Às vezes a pessoa estava... Teve um caso há uns 15 anos atrás, que eu conheci um casal, ainda conheço, porque ficaram vivos, mas eles tinham descido do carro para auxiliar umas pessoas e outro carro veio e bateu neles. Olha a consequência tua. Afogamentos. E sem falar, né, os filhos do carnaval. Oi? Ô, amor! Que legal, né? Então, tem os filhos do carnaval. Só que o mais interessante é que, geralmente, alguns filhos... Não estou dizendo que é o teu caso, tá, Fernanda? Às vezes, esses filhos foram gerados e a gente não sabe quem é o pai. Muitas vezes, esses filhos foram gerados não numa relação de amor, mas numa relação fugaz. Daqueles 3 dias. Os 3 dias de folia. Mas há uma consequência. Você torna-se responsável por um espírito que reencarna. E aí vem outra consequência. Quando você não tem um equilíbrio, você parte para a solução do aborto. E aí você acumula mais um karma. Vê que as nossas atitudes, vejam que os nossos sims podem causar grandes problemas para nós. Quando a gente utiliza o livre-arbítrio de modo incorreto, quando a gente pensa que podemos fazer tudo sem medir consequências, estamos totalmente errados, porque há a consequência daquilo que nós fazemos. Então o carnaval tornou-se essa festa onde se propaga uma beleza. E eu pergunto a vocês, onde está a beleza? Nos corpos nus? Nas nossas irmãs e irmãos? Especialmente as mulheres que foram, e ainda o são, vendidas como um bom pedaço de carne no açougue.
cada vez as mulheres têm que estar mais nuas para chamarem a atenção. Que atenção? É colocado um padrão de beleza. Porque eu pergunto a vocês já viram uma máquina de bateria gorda? Alguém já viu? Não tem, né? Porque além de ter a mulher, ela tem que ter um padrão de beleza. O que é que isso atinge no nosso psicológico? Se eu não estou no padrão de beleza, eu não estou feliz. Porque eu não me encaixo naquela brincadeira. Ah, mas a gente tem que festejar. Porque a vida só é essa. Leve engano. A vida continua. E muito. Mesmo que você seja materialista e erroneamente acredite que a vida não exista após o túmulo, você terá consequências a arcar por cada atitude sua. E aqui novamente eu digo, mas Cristiano, você está dizendo então que eu não posso curtir o carnaval? Eu não posso descansar o carnaval? Pode e deve descansar o carnaval. Porque a lei do descanso é uma lei divina. Se nós trabalhamos sempre e nos tem a oportunidade de descansar, de termos um ócio, que o tenhamos, mas que seja um ócio produtivo. Um ócio produtivo. Aproveite esses dias para se encontrar com a família, colocar os assuntos em dia, conversar, limpar aquele velho armário, o guarda-roupa, né? Aquele momento de faxina, que a gente joga um monte de tralha velha. Fazer uma reflexão, né? Porque a gente reclama tanto que o dia está tão corrido. Olha só como nós somos contraditórios. Nós reclamamos que a vida está corrida. Alguém já fez essa reclamação? Algum de vocês já disse assim: meu Deus, os dias estão passando velozmente, a vida está corrida. Aí a gente aproveita 3 dias que a gente teria para ficar em casa e a gente corre para correr atrás do galo da madrugada, do pinto da madrugada, do bola preta, da bola branca, de todo mundo. E o dia vai passar rápido. Você continua correndo. E aí quando chega quarta-feira, gente, o que tem de desencarnado chegando no trabalho, aliás, de encarnado que chega com aspecto de desencarnado, é um caso. Porque tem gente que chega na cor das cadeiras, branco, sem sangue. Fala com a gente respira fundo porque só tem álcool. Você banalizou o seu corpo durante 3 dias. 4, né? E se for na Bahia, vai ser o ano todo, né? Porque a Bahia tem. Mas teve gente que começou semana passada. Olha, que espíritos evoluídos que conseguem suportar tudo isso, né? 15 dias. Então, nós temos que nos perguntar: Cristiano, é lícito fazer isso com o meu corpo? Será que é lícito? Né? Você pode fazer, mas você vai responder uma consequência. Quer ver uma consequência? Por exemplo, eu que estou acima do peso, qual é a consequência? Eu tenho pressão alta. É uma consequência da minha má alimentação. Se eu não corrigir isso, quando eu desencarnar, eu serei taxado como um suicida inconsciente. E hoje eu já me pergunto se eu sou tão inconsciente porque eu sei do problema. Olha só a situação. Eu sei do problema, eu sei que eu tenho que resolver como? Uma dieta regrada, exercício físico, vai perder o lombo e recuperar a saúde. Porque essa veste é emprestada, mas ela está ligada ao meu perispírito. Então, quando eu estou ferindo este corpo físico, eu estou ferindo o meu perispírito. Estou causando cicatrizes nele. Vamos ver outras coisas. Será que no período carnavalesco aumenta a violência, no geral? O que é que vocês acham? Por que será que aumenta a violência? É porque tem alguma coisa dentro do álcool que deixa a gente mais violento? Ou é porque a gente simplesmente bebe e fica mais liberto para falar o que quer
achar que é o dono da verdade. E aí acontecem as tragédias que a gente encontra aos montes. Né? Os colegas estavam bebendo no bar, daqui a pouco começou uma briga, e PPP, e fulaninho puxou a faca, outro puxou o revólver. Alguém volta para o plano espiritual. De um modo não tão interessante. A gente vê, a TV mostra, né? Hoje mesmo eu fiz questão de olhar sites de notícia. UOL, G1, alguns. Tudo que começa só é carnaval. Não tem outra coisa. Lá embaixo, aí eu achei uma notícia que essa merecia destaque para a gente poder orar. Né? Houve chuvas muito fortes no litoral paulista e algumas cidades estão ilhadas. Mas isso já foi aparecer lá embaixo. Porque o importante era algumas das manchetes. Fulana de tal, beijaço dos famosos na Sapucaí. Notícia importante. O carnaval está com as cores assim. Qual o tamanho da roupa, da vestimenta? O que é que vai se fazer? Nada. Olha as palavras de Paulo. Tudo minha lista. Mas isso me edifica? Você já imaginou você passar a noite inteira bebendo e vendo só aquilo ali na tua mente o tempo todo? Gente que passa pelado, gente que passa pelado, gente que passa. O que é que está te edificando? Tu está perdendo tua noite de sono, tu está se embriagando, tu está colocando substâncias nocivas no teu organismo. Muitas vezes você está perdendo a noção do ridículo. Quem aqui já cometeu alguma coisa de que se arrepende quando estava sob o efeito do álcool? Será que tem alguém que aqui já fez isso? Diz, poxa, se eu não tivesse bebido, eu não tinha feito aquilo. E lembrem, o meme é eterno. Eu digo isso porque um dia desse eu recebi um meme e quando eu vi a pessoa, eu não acreditei naquilo. Eu digo, só sobre o efeito do álcool. Que é uma pessoa que uma pessoa que eu atendo no meu dia a dia, e é uma pessoa muito séria, mas ela estava ainda até embaixo, dançando numa festa. Claro, estava bem embriagada. E gravaram e o meme correu solto na cidade. Olha a situação. Um senhor casado, pai de família, não sei se já é neto, mas estava lá. O meme que ficou da história foi ele dançando, embriagado. E nessa situação, quantas coisas nós já não fizemos? Mas eu quero curtir. Será que só dá para curtir se eu praticar esses excessos? Será que não dá, por exemplo, para eu pegar uma piscinazinha, tranquilo, ali com algumas pessoas, né, sem um vucu-vucu? Porque às vezes eu fico pensando assim, gente, qual é o conforto de ter uma casa que cabe 5, ter 25? Matematicamente não cabe. Né? Aí, qual é a graça? Eu sei que os nossos ouvidos têm uma tolerância ao som. Aí o pessoal bota o som numa altura que você já não sabe mais nada. Dói o ouvido, dói o coração, dói a alma, dói tudo. Né? A qualidade das músicas, nem precisa dizer. Apesar que essa questão de qualidade das músicas nossas, ela vem numa ascensão terrível. Né? A gente vem numa ascensão que assim, a gente tem que orar e refletir bem. É só ladeira abaixo. Né? Porque assim, você começa com música lá da década de 90, que tem aquelas coisas do El Chan, né? Vai derrapando, hoje chega no funk que a coisa é triste. E sabe por que é triste, muitas vezes? Porque a gente acha bonitinho. A gente não para analisar o que é que aquela letra está dizendo, né? Às vezes as mães de família, né? E a gente vai aqui fazer um adendozinho puxando pro carnaval. Eu vou botar minha filha para ir pro carnaval. Você vai vestir a sua filha de quê? Eu vou botar uma sainha bem curtinha nela, vou botar uma roupinha bem curtinha e ela vai pular ali. Mas você está explicando a sua filha porque aquela roupinha, se é uma roupa de bailarina, se não é?
eu vou ensinar ela a dançar o funk. A criança não tem noção nenhuma de sexualidade. Mas você faz, você grava, você joga na internet, achando que aquilo é o máximo. E o mais interessante, poucas mães que ensinam isso, elas têm tempo de parar para ensinar a atividade escolar da filha ou do filho. Não tem tempo para isso. Então a gente sai dessa euforia toda que o carnaval nos causa quando chega na quarta-feira de cinzas, né? Que a gente vai lembrar quando estávamos na igreja católica, uma frase que diz que a gente é pó e ao pó vamos retornar, né? E volta aquelas almas tudo tão bonitinha para tomar cinza na testa, né? Quando a gente participava da igreja católica, era esse o sinônimo, né? Você recebia a cinza, que era para você lembrar daquilo. Só que não basta lembrar, é necessário se corrigir, é necessário uma mudança. E aí a gente lembra da parábola do filho pródigo. Vocês lembram dessa parábola? Que o pai tinha 2 filhos, aí o filho mais novo vai dizer assim: pai, eu quero a minha herança. O pai, qual é o fundamento daquela religiosidade? É que a herança fosse dividida com a morte do pai. Como hoje ainda é comum. Mas já existe esse fato das pessoas estarem dividindo a herança ainda em vida. Mas conta a história que ele pediu, né? Estava usando o livre-arbítrio dele de pedir a herança, as riquezas, que ele podia. E o pai concede a ele: tome a sua herança. E ele, usando o livre-arbítrio dele, ele gasta essa herança. O Evangelho vai dizer que ele gasta, né, nas farras, nas bebedeiras com os amigos, e de uma hora para outra ele está só, na rua da amargura. Será que a gente conhece alguém que escolheu, por exemplo, né? Eu vou comprar o abadá, sei lá, da banda da Ivete. O abadá custa os olhos da cara, deve ser mais que um salário mínimo. Mas aí oi? Para uma noite, né? Aí eu vou e parcelo no cartão. Porque quem tem um cartão vai parcelar, né? Mas aí a fatura chega. Ela vem junto com a quarta-feira de cinzas. Ela vem lembrar que você... Ela não vai lembrar que você é pobre, ela vai lembrar que você é pobre e que tem que pagar a fatura. E aí você começa a pensar: mas será que valeu a pena? É um exemplo tão simples. Mas aí eu pergunto: será que valeu a pena tudo aquilo? Será que os 3 dias de empolgação valem o restante do ano? Será que a gente fica pensando nessa... mas a vida não é uma festa. Nós temos uma lei de trabalho. Nós temos que trabalhar para nos edificar. E o carnaval, ele vem contrariando essa ideia. Ele vem contrariando, dizendo assim: você pode tudo. Mas não é o poder de tudo, por exemplo, o poder de lutar para vencer as dificuldades do dia a dia. É um poder de tudo assim: olha, você pode beber o quanto quiser, você pode beijar o quanto quiser, você pode fazer sexo com quem você quiser, independente de ter algum vínculo afetivo ou não. Você pode comer como você quiser, você pode dormir, pode não dormir, você pode usar droga, não usar droga. Certo? A escolha sempre é sua. Mas agora eu vou perguntar a vocês: vocês já participaram de grupinhos na escola? Tem aquele grupinho, aquela turminha que está mais próxima, mais sintonizada? Aí, por exemplo, vamos lembrar desses grupinhos, que é muito comum. Na minha época, lá, assim, não faz nem tanto tempo assim, a moda era provar um cigarro. Ficava aquele grupinho: vamos provar o cigarro? Você nem quer provar o cigarro, mas o grupinho fica. Aí você, em vez de usar o seu livre-arbítrio, diz: não, eu vou provar o cigarro. Prova o cigarro. No meu caso, eu me engasguei bastante e não tive mais papo. Mas e se fosse outra droga? E quando essa sintonia, ela vem do mundo espiritual?
Porque Paulo vai nos dizer, olha, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de espíritos. Né? Quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, os espíritos superiores vão dizer, muito mais do que você imagina. Por vezes são eles que vos dirigem. Mas por quê? Quem aqui já ficou bêbado, sem poder caminhar? Quem é que dirige o seu caminho? Não, amigo? É ou não é? Alguém aqui já ficou bêbado naquela situação de mal se levantar na mesa? É uma situação horrível, não queria não ficar, já fiquei. É horrível. Alguém vai dirigir os seus passos. Porque você perdeu a sua noção. Você perdeu a sua escolha. E se aquele que está te dirigindo, te dirige para o abismo, você acha que consegue se livrar? Então, se eu entro em sintonia com espíritos de baixa frequência, de baixa vibração, as minhas tendências vão ser fortalecidas, as minhas más tendências, e eu vou curtir com eles. Porque aquela música que diz que só não vai atrás do trio quem já morreu está errada. Os irmãos desencarnados vão lindo atrás do trio. Lindo, lindo, lindo. E para vocês que pensam que é brincadeira, não. Divaldo Franco nos traz através de sua psicografia um livro de Manuel Filomeno Miranda chamado Nas Fronteiras da Loucura, que vai nos relatar como é o carnaval a nível espiritual na cidade do Rio de Janeiro. Dr. Bezerra, junto com suas equipes, montam um aparato de guerra, acampamentos, para poder recolher, auxiliar os espíritos durante esse período. Gente, a coisa é séria. Porque veja só, se você já tem uma tendência a uma sexualidade desenfreada, vai se juntar um monte de gente dizendo vai beijar na boca, besta. Porque eles querem nutrir-se da sua energia. Se você tem uma tendência que gosta de tomar gosta de beber, vai se juntar àquela galerinha que quer beber contigo. De repente você está ali e diz, meu Deus, que vontade de tomar uma cerveja. E aí você embarca. Então, nesse livro ele traz todo um relato. É um relato que você fica assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas é a mais pura verdade. Atrás do trigo vai muitos e muitos irmãos desencarnados. Por quê? Porque se você gosta, por exemplo, se você gosta de beber muito, beber desregradamente, se você gosta de usar drogas, se você tem um sexo desenfreado, desalinho, quando você desencarna, você não muda. Essa historinha de dizer assim, fulano era tão bom porque morreu, só cola para quem não conhece a doutrina dos espíritos, que não entende. Aí a gente beatifica quem morre. Mas não é, porque como a morte física é só uma mudança de vibração, o espírito imortal permanece o mesmo, então ele não se transforma. E aqueles que não conseguem se equilibrar, porque até para ser ajudado eu preciso querer. Eu preciso querer ser ajudado. Eu preciso querer. Nós temos, por exemplo, alguns irmãos e irmãs nossos que vivem problemas de vício, de drogas. E se eles não desejarem se curar, se eles não tiverem um pouquinho de vontade, fica muito difícil da gente ajudar eles, de colocar eles numa instituição que cuide deles, ou da gente mesmo cuidar, porque depende primeiramente de você. Então muitos irmãos desencarnam e querem permanecer naquela vibração do oba-oba, do tacatá. E para eles o carnaval é um momento perfeito. Aí você pode dizer, não, Cristiano, mas olha, eu faço o evangelho todo dia e eu vou lá. Beleza, que bom que você está achando que consegue. Um like para você. Mas será que você vai conseguir mesmo estar alerta, vigilante, como Jesus nos diz? Vigiar e orar? Será que você vai estar vigilante o tempo todo?
para não se deixar envolver por aquelas vibrações. Porque vamos ser sinceros, o ritmo é legal. Aquele batuque, a gente vai só batucando a perninha, acompanhando o som. E daqui a pouco você está envolvido. O pessoal passa e você vai junto. Mas se você está em desequilíbrio, aí que você vai na onda. Então você passa aquele momento, você está naquela euforia toda. E quando essa euforia baixa? E quando, por exemplo, né, isso é mais comum entre as nossas irmãs mulheres, o amor de carnaval. Se apaixonou pelo boy, terminou o carnaval e o boy sumiu. Aí vem aquela depressão terrível. Né? Só a Então, música daquele aqui, né? e tem essa? Pronto, aí vai acontecer isso, o boy foi-se embora. E fica aquela depressão. Ou como a gente falou, surge o filho do carnaval. E agora? Olha as consequências. O colega que morreu numa overdose de drogas ou de álcool. Porque o álcool é uma droga. Nós ainda que não tomamos conhecimento, aliás, não tomamos a consciência dele. Aí você perde um amigo. Poxa, fulano, então meu amigo acabou cometendo suicídio porque achou que a vida não tinha mais valor. Tinha bebido, tinha se drogado. Então nós temos que entender as consequências dessas nossas escolhas. Novamente, aqui a doutrina não vem dizer assim, vá ou não vá, mas ela vai dizer para você, faça a sua escolha. E aqui a gente vai apresentar, né, estamos apresentando algumas questões relevantes para o nosso dia a dia, relevantes para o espírito. Porque o que o carnaval nos traz é pura matéria. Não há nada que edifique o espírito nas festividades carnavalescas. Não é à toa que essas festividades têm a sua nascença lá atrás, bem atrás, em cultos pagãos. E ao longo dos séculos nós fomos vivendo, aproveitamos isso na Grécia, em Roma, em outras culturas, depois foi absorvido pelas colônias europeias, aliás, pelos países europeus, depois veio para as colônias como o nosso Brasil, e hoje se comemora. Ah, Cristiano, mas o carnaval está muito em prego. Ótimo. Será que já foi feito um estudo para ver os prejuízos que ele pode trazer também? Os prejuízos que ele traz para as cidades, nas estruturas? Porque, por exemplo, às vezes a cidade ela comporta 10 mil habitantes e no carnaval ela recebe 100 mil. Que estrutura é feita para comportar todo esse povo? E a destruição que é feita no patrimônio? E as vidas que se perdem? Não foi feito ainda esse balanço, essa estatística. Então essas escolhas que nós fazemos todos os dias, com a roupa que nós vestimos, quais são as escolhas que nós estamos fazendo para vivenciar o nosso carnaval e o nosso dia a dia? Porque geralmente a gente quer viver a vida sempre no pico de euforia. As redes sociais hoje nos cobram isso. Raramente você vai entrar no Instagram da vida, no Facebook da vida, para ver alguém dizendo assim, olha, eu estou triste, né? Eu não estou bem, eu não estou legal, né? Estou passando por isso. Geralmente o que você vê é a pessoa sorrindo, é a pessoa tirando foto. Agora existe até um termo que é assim, tal lugar é instagramável. Acho que, né? Instagramável. Como eu tenho um problema de dicção, vai ficar terrível. Mas essa é a palavra. Então assim, você chega num determinado lugar, aí esse lugar é instagramável. Você vai tirar fotos para botar no Instagram. A gente fica tão preocupado com o material que, por exemplo, às vezes as pessoas viajam, aí tem uma lua linda. Em vez de você contemplar aquela lua, né? Você está aqui com um namorado, com um boy, né?
ou com a namorada, em vez de você contemplar a lua, não, vamos tirar uma foto e botar no Instagram. Você vai comer. Ao invés de você se preocupar com o sabor daquele alimento que está tão gostoso, não, eu vou tirar uma foto para as pessoas verem o que eu estou comendo. A maioria do povo, né? E aí o que é que está acontecendo? Estamos dando valor muito ao material. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com esse mundo eufórico que elas se esquecem umas das outras. Eu já vi casos das pessoas irem, por exemplo, um casal, vamos jantar juntos? Vamos. Então tá lá o marido e a mulher, aí o marido pega o celular, a mulher pega o celular, aí estão aqui os dois celular. Gente, era um jantar romântico. Quer dizer, você não está mais conversando. Aí você depois às vezes reclama, não, porque o casamento não deu certo, faltou comunicação. Faltou realmente comunicação dos dois, né? Vocês estavam comunicando com o mundo. Mas e vocês dois na relação? E vocês dois no dia a dia? Como está a nossa relação no dia a dia? Será que nós estamos vivendo no nosso dia a dia como se a nossa vida fosse um carnaval? Só de oba-oba? Ou será que é isso que a gente quer? A gente pensa que a vida tem que ser um eterno carnaval de oba-oba. É isso que muitas vezes nos traz uma tristeza, uma melancolia profunda, porque a gente está esquecendo que nós vivemos ainda num plano de provas e expiações. E que é necessário que na nossa vida existam essas provas para verificar como é que está o nosso processo evolutivo. O interessante é que a gente sempre se apega nas palavras de Jesus e esquece que Jesus já nos disse que no mundo há vez de ter aflições. Só que quando elas chegam, ela nos derruba, porque a gente quer viver o carnaval da euforia. A gente quer viver aqueles 3 dias do oba-oba, esquecendo que ainda existe 362 dias para serem vividos, trabalhados para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima. E aqui eu venho perguntar a vocês, quando a gente fala de reforma íntima, o que é que agrega esse oba-oba? Será que ele agrega alguma coisa? Porque eu estou trazendo esses parâmetros para a gente tentar analisar, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, tá, vai ser legal, eu vou curtir, mas esse é o corpo cristiano, vamos colocar aqui. Mas o espírito cristiano vai se alimentar de quê naquele período? Enquanto a gente achar que somos corpos, que temos um espírito, nós vamos sempre estar derrapando, porque a gente vai estar sempre no pensamento material. A gente tem que lembrar que somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência com este corpo. Então, enquanto espírito, qual é o tesouro que eu estou acumulando? Estudando o Evangelho, teve uma passagem muito interessante que um irmão espiritual nas instruções dos Espíritos nos traz, que ele diz assim: tudo que é vosso, você leva após o túmulo. Tudo aquilo que fica no túmulo não é seu. O que fica no túmulo não é seu. O seu corpo não é seu. Os seus pertences não são seus. Os seus filhos não são seus. Sua esposa, seu esposo não é seu. A única coisa que é sua é o seu espírito, a sua inteligência, as suas boas tendências, aquilo que você acumulou de bom ou aquilo que você fez não tão bom. Isso é seu. É o que você leva do túmulo. Tudo aquilo que ficou não é seu. Então, quando a gente para pensar, o carnaval, ele não é meu. Ele não agrega nada ao espírito positivo. Ele pode me trazer
os excessos dele, pontos negativos. Aí novamente vem a frase de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cristiano, como é que eu devo vivenciar o carnaval? Aí é uma escolha sua. Mas para pensar exatamente o seguinte: o que é que vai alimentar o meu espírito? O que é que vai me fazer um homem, uma mulher melhor? O que é que vai me fazer evoluir? Aí você para pensar: será que eu estar a noite toda me embriagando, né? Fazendo sexo desenfreado, sem sentimento, me enchendo de comida de todo jeito, fazendo com que o meu corpo, que muitas vezes não é nem acostumado a dançar, fique lá pulando altas e altas horas? Isso está agregando alguma coisa ao meu espírito? Isso está me trazendo alguma coisa que quando eu partir eu vou poder levar para a leitura? E aí eu vou fazer agora outra pergunta. Você gostaria? Quem você gostaria que estivesse ao seu lado agora? Aqui, está todo mundo sentadinho. Você gostaria que tivesse ao seu lado uma pessoa embriagada, com cheiro de álcool? Você gostaria que estivesse um fumante costumais, que tivesse com a roupa dele com muito cheiro de cigarro? Você gostaria que tivesse um importunador sexual ao seu lado agora? Você gostaria que uma pessoa violenta tivesse ao seu lado? Agora pensemos. Quando nós estamos em baixas vibrações, é esse tipo de gente que a gente atrai. É essa galera que está conosco. Porque a gente está na mesma vibração. A gente está bebendo com eles, fumando com eles, fazendo sexo com eles, brigando com eles. Então é isso que quando a gente lê o livro Nas Fronteiras da Loucura, que vai nos passar isso. Vai nos fazer essa lembrança, essa reflexão do que necessitamos. E o que é que nós necessitamos? Se não vivenciar o Evangelho do Cristo. Ah, Cristiano, mas você quer dizer que espírita não pode ser feliz? E quem disse que carnaval é sinônimo de felicidade? Porque você achar que 3 dias é o suficiente para você ser feliz o ano todo, você está se contentando com pouco. Com muito pouco. Ah, Cristiano, mas é porque naquele momento eu não estou pensando em nada. Realmente, naquele momento nós muitas vezes não estamos pensando em nada. Nós estamos pensando nas consequências dos nossos atos. Nós estamos pensando nas consequências que vão trazer para o nosso espírito. E aí são nesses momentos que a gente não vigia, a gente não ora. Porque vamos ser sinceros, quantos de nós lembram, isso é uma reflexão, de quando está saindo para um show, de parar uns minutinhos e fazer uma prece, pedindo para ser protegido naquele momento? Eu acho que quase ninguém. Pelo menos eu, quando andava em show, não lembro de ter feito nenhuma. Não lembro da gente fazer isso. Porque eu estou preocupado em quê? Em abastecer, em alimentar a minha necessidade material. Então, nós temos uma lei de conservação. Essa lei de conservação deve que a gente deve manter nosso corpo físico. Ao chegar, você não disse que o corpo físico fica? Fica. Mas nem por isso você vai destruir ele. Porque se você destrói seu corpo físico, você é um suicídio indireto. Então, entre as leis de Deus está lá, a lei de conservação. Então, quando a gente faz todo excesso, tudo que é excesso, está contra a lei de conservação.
Comer em excesso é contra a lei, não. Beber em excesso é contra a lei. Preguiça em excesso é contra a lei. Eu só falando isso pensando em mim. Preguiça em excesso, não faço exercício, estou contra a lei. Comer em excesso, só pensando olha a quantidade de coisas que eu vou ter que rever. Então, a gente tem que pensar nisso. Lei de descanso é uma lei de Deus. O corpo físico precisa descansar. Só que a gente precisa ter o ócio produtivo. O descanso produtivo. Porque às vezes a gente está preocupado assim. Às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo dessa forma. Eu não vejo a hora de chegar a sexta-feira, porque aí eu vou tomar uma, e aí no sábado eu tomo outra, e aí eu vou acordar no domingo com a boca seca e tomo outra. E aí o seu ócio produtivo já era. Porque ele ficou entre o álcool e a ressaca. Quando você poderia aproveitar aquele momento para, quem tem um cachorro, dar um banho no cachorro, passear com o cachorro, dar um banho no gato, passear com o gato. É difícil, mas vamos imaginar isso. Né? Cuidar da jardinagem, que é muito terapêutico. Quem tem plantinha, cuide das plantas, é tão bonzinho, dá uma relaxada terrível. Leia um bom livro. Brincar com os filhos. Porque às vezes durante a semana a gente não tem tempo de brincar com os filhos, deveria ter o tempo, mas então aproveite o final de semana, brinca com eles. Mas às vezes. Oi? Organizar a casa, dar aquela geral. O ócio produtivo. Ler, assistir um bom filme que faça você refletir. É essa a ideia do descanso. Porque muitas vezes a gente confunde o descanso com um momento de exagerar. Eu associo o descanso com exagero, de fazer as coisas sem um limite. Isso não é descanso. Então, terminando a noite de hoje, nessa palestra, eu quero só lembrar vocês dessas palavras de Paulo, que devem ser para mim e para você um guia. Sempre dizendo assim, você é livre para fazer qualquer coisa. Agora, o que é que vai edificar o teu espírito? Essa é a grande pergunta de Paulo. Essa é a grande, sabe, aquelas palavras que fazem assim, na mente da gente. É mesmo que quando Jesus pergunta àquele pessoal assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, aí estala na cabeça da pessoa. Paulo fez a mesma coisa. Ele vai dizer, você pode tudo, meu amigo. Você pode fazer o que você quer. Agora, o que é que vai edificar no teu espírito? Porque você é espírito. Então, o que isso edifica? Aí, se a gente ouve isso e faz assim, a gente vai pensar, poxa, isso aqui não edifica. Isso aqui não vale a pena. Não vale a pena eu seguir por esse caminho, não. Eu vou seguir por esse outro caminho. Mas vão dizer que eu sou careta, que eu sou beato de igreja, beato de centro espírita, beato... É uma escolha sua. Acredito que esse nome beato fica mais bonitinho do que cachaceiro, né? E outros. Fica bem mais bonitinho. Mas olha a escolha que a gente faz. Essa grande frase dele. Você é livre, você faz o que você quer. Mas o que é que edifica o teu espírito? E aí a gente traz outra questão, do livre-arbítrio. Eu sou livre. Eu planto o que eu quiser. Mas assim, alguém aqui já teve hortinhas em casa? Horta? Alguém aqui já plantou, por exemplo, cebolinha e esperou nascer um pimentão? Ou plantou um pezinho de tomate e esperou que nascesse lá uma acerola? Não vai nascer, vai? Não vai. Então, muitas vezes, o que é que eu estou plantando? Porque não adianta, gente. Se eu plantar irresponsabilidades, eu vou colher coisas relacionadas àquela responsabilidade. Um exemplo prático. Se eu vivo uma vida sexual desregrada e eu não uso preservativos, eu estou sendo um grande candidato ao risco de quê? Uma IST, uma gravidez. A minha irresponsabilidade vai me permitir que eu colhe aquilo. Se eu tenho problema de pressão alta e eu mantenho comendo comidas salgadas, qual é a minha tendência? Um infarto, um derrame. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei.
Se eu tenho problema de pressão alta e eu reverto toda a situação, o que é que eu vou colher? Uma vida mais saudável. Ah, eu posso desencarnar com infarto? Pode. Pode desencarnar com AVC? Pode. Mas a sua qualidade de vida muda. Então, vamos ver o que é que nós estamos escolhendo? E aqui eu vou trazer assim, vamos ver assim, qual é a música que você está escolhendo ouvir? Vamos começar coisa pequena. Qual música você está escolhendo ouvir? Será que a gente está assim do tipo que, poxa, essa música aqui não agrega nada para mim? Por exemplo, aqui eu vou falar um exemplo. Eu acho que as mulheres, elas deveriam se valorizar mais e não ouvir músicas que rebaixassem elas a um pedaço de carne, a um animal. Não. Ah, eu vou ouvir uma música que diz, o Panamá, só as cachorras. Isso é. Né? Outras músicas que desvalorizam a mulher. Não vamos ouvir. Muda a rádio. Muda o som. Vai para o YouTube de outra coisa. Ah, eu vou aqui acompanhar um programa de violência, que só traz violência. O que é que isso vai me auxiliar? Ou isso só vai mudar minha mente de pensamentos violentos, perversos. Né? Porque, por exemplo, tem gente que almoça assistindo programa policial. Olha a escolha que eu estou fazendo. Eu estou envenenando a minha comida ouvindo aquelas notícias todas. Um matou, o outro assassinou, o outro estuprou, o outro cortou, o outro retalhou. Olha a minha escolha. O que é que eu estou assistindo no meu dia a dia? Do que é que eu estou conversando nas minhas rodas de amigos? Eu estou ajudando a fofocar? Porque assim, se eu perguntar, tem alguém fofoqueiro aqui? Aí todo mundo vai dizer, não, ninguém é fofoqueiro. Né? Mas se eu perguntar assim, você fica em rodinhas falando da vida do outro? Ou fazendo um comentário social do outro? Não é um comentário social, não é uma fofoca, não é um comentário social. Às vezes a gente está fazendo. Às vezes a gente não é fofoqueiro, mas aí vem alguém falar de fulano. O que é que eu devo fazer numa situação dessa? Eu não dou vazão, eu não comento. Aí a fofoca não anda, ela para ali. É uma escolha minha. Porque eu posso escolher parar ali a fofoca, ou eu posso dar andamento nela. Vamos escolher melhor as nossas amizades. Vamos procurar as pessoas que nos edificam. Vamos procurar ler bons livros. Quem quiser, tem uma lista de livros que vocês podem me perguntar. Pode mandar mensagem. Chama um livro bom, eu mando para vocês. Pode ser até que não seja o título que vocês gostariam, mas aí eu mando, a gente vai escolhendo outros. Então, vamos buscar fazer boas escolhas. Porque essas escolhas, elas vão somando para o que nós vamos colher mais adiante. Vamos buscar estar próximos de pessoas que nos queiram bem, de pessoas que também busquem bons sentimentos. Né? Porque às vezes, por exemplo, você está sempre com pessoas que falam de violência, que querem violência, vai acabar se tornando uma pessoa violenta. Porque ainda não temos o equilíbrio para sermos espíritos iluminados que vão iluminar as trevas do outro. Então, às vezes, a gente acaba se misturando com a treva do outro. Então, que terminemos a noite com essa reflexão. Tudo me é livre, mas nem tudo me edifica. Uma boa noite e um bom restante de carnaval para vocês. Gente, só para rapidinho aqui, agradecer o Cristiano também, né, por essa palestra que foi muito edificante. E nesse carnaval, e que bom que né, a gente vê tanta gente aqui, presente no carnaval, e que escolheu estar aqui. Isso é muito bom, é edificante, né, Cris? E só para dar 3 avisos rápidos. Primeiro, nós estamos transmitindo as nossas palestras tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, e depois elas vão lá para o YouTube. Então, quem não viu, quem não pode estar aqui vai ver ao vivo, né, por essas duas plataformas, Facebook e Instagram. E quem não viu pode ver pelo YouTube. Então, mandem para os amigos de vocês, compartilhem as redes sociais da gente. Segundo aviso, estão acontecendo estudos do Livro dos Médiuns todo sábado, 3h30 da tarde. Então, vocês podem se matricular,
né, podem vir acompanhar os estudos tranquilamente. Terceiro aviso, a evangelização infantil. Ela está acontecendo ali, as nossas crianças voltam daqui a pouco, quando terminar a nossa palestra, mas ela está acontecendo. E é muito importante, né, trazer essa evangelização infantil para a vida das crianças que são filhos, netos de todos que estão aqui, justamente por essa edificação que começa lá no iniciozinho da vida, né, da gente. Então, quem sabe se nós tivéssemos a oportunidade de ter essa evangelização, se a gente não seria diferente hoje. Então, eu queria dar esses 3 avisos, lembrem-se e curtam e compartilhem as nossas redes, porque a gente está precisando levar essas mensagens a mais pessoas, né? Então é isso, muito obrigada. Flávio, pode vir para cá. Agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos. O Cristo foi muito claro e objetivo. Nós somos receptores e transmissores de energia, sendo ela positiva ou negativa. Eu me recordo que em um outro momento eu assistia à apresentação de uma bailarina ao som de uma música clássica, Beethoven, Mozart, entre outros. E eu percebia a harmonia entre o espírito e o físico da mesma ao ouvir aquela melodia. Em outro ponto, tive a oportunidade de ver uma irmã dançando ao som de uma música que eu não vou ferir os ouvidos de vocês para vos falar, aonde ali atraía sensualidade, gestos de sexualidade. E aí eu nos pergunto, não é uma crítica, é um alerta. O que a nossa irmã atraía? Que tipo de energia? A criatura que entra em um grau de degradação, de ouvir uma música de baixa sintonia, de entrar em um clima eufórico momentâneo, porque o prazer em determinadas coisas é momentâneo. Meus queridos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e aqueles que nos ouvem através das redes sociais, façamos reflexões em torno verdadeiramente das nossas ações e dos nossos atos diários. Muitos de nós nos perguntamos quem verdadeiramente somos. Eu não sou o Flávio, você não é o Jailson, ele não é o Cristiano. Nós estamos, neste momento, Flávio, Jailson, Cristiano, entre outros. Nós teremos a nossa verdadeira realidade exposta diante de nós a partir do momento do desencarne. E isso não é uma questão de religiosidade. O nosso mundo físico é apenas um reflexo grosseiro, por assim dizer, do verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Retornaremos, mesmo que vivenciemos um século. Eu convido a todos a fazerem reflexões diante das palavras que foram ditas na noite de hoje e que não são apenas palavras em vão. A espiritualidade, ela tem uma preocupação imensa em preparar cada uma das palestras, naturalmente que tem também uma parcela nossa, mas a espiritualidade realmente que nos ama, ela não desenvolve uma tarefa por acaso. O acaso não existe para eles. Fechemos os olhos para nos concentrarmos melhor. Convidamos os nossos irmãos para se posicionarem, lembrando que vai haver o passe individual e que os nossos irmãos aplicadores de passe, neste momento, são convidados para se direcionarem à sala
para a realização da tarefa. Aqueles que estão em casa também são convidados a se concentrarem, a elevarem os seus pensamentos a Jesus. Senhor, que as tuas mãos possam agir através das nossas mãos. Que a tua voz, Pai, ecoe através das nossas palavras, aonde quer que estejamos. Palavras de amor, de paz, de serenidade. Que sejamos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, do Cristo em ação. Que todos os dias, onde quer que estejamos, possamos ser o reflexo de tua presença na presença dos nossos irmãos. Não somos santos, não somos anjos, mas já temos plena consciência de que não somos demônios, e sim criaturas em um trajeto evolutivo, mas que ainda necessitamos do teu auxílio, da tua misericórdia e do teu amor. Ah, Pai, em nome de todos que aqui se encontram dos dois lados da existência, somos gratos a Ti. Gratos por ter nos concedido o bem maior, a vida. Que possamos verdadeiramente todos os dias festejarmos a vida. Gozarmos da plenitude da euforia espiritual, mas não através dos excessos físicos, a qual nos causa o desequilíbrio, o sofrimento e a dor. Que as nossas preces da noite de hoje se irradiem por todo o nosso planeta, encontrando-se para com todos os nossos irmãos, independente de religião, e se expandindo, alcançando todos aqueles que mais necessitam, encarnados e desencarnados, em especial para o nosso país, Brasil, que neste momento festejam o carnaval, mas de uma maneira equivocada, através do desequilíbrio e dos excessos. Não é uma crítica, Senhor. É apenas a lucidez espiritual de que podemos verdadeiramente festejarmos diariamente sem abusarmos dos excessos. Que a tua paz, Pai, seja a nossa paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, quem tiver em tratamento ou com necessidade, aguarde. Nós vamos nos organizar para o próximo individual.